ele pediu alguns sinais para Deus, se realmente ele ia conseguir vencer aquela batalha, porque eram muitos soldados. Aí Deus olha para Gideão e diz: escolha pessoas para lutar, escolha soldados para ficar de frente da batalha. Assim Gideão escolheu essas pessoas, mas Deus não olha para o homem por fora, Deus não olha pela beleza, Deus não olha se o homem é forte, Deus não olha se a mulher de Deus tem uma oratória bonita, se louva bonito, não. Deus olha para o coração. Deus olhou para aqueles homens que somente tinha 32 mil homens para lutar, para guerrear, para batalhar. Deus olhou para o coração e disse: Gideão, é muita gente. Se essas pessoas chegar a vir a ganhar essa guerra, essa batalha, essas pessoas vão ficar se gloriando. Sabe por quê? Porque eu conheço o coração de cada um. Porque se essas pessoas chegar a ganhar essa batalha, eles vão chegar nas suas cidades dizendo: tá vendo? Eu sou um herói. Tá vendo? Eu consegui ganhar a guerra. Aí Deus disse assim: Gideão, todos aqueles covardes, todos aqueles que estão com medo, pede para voltar. Gideão chegou diante daquele soldado, diante daquele batalhão de exército e disse: aquele que tiver com medo, aquele que estiver se acovardando, pode voltar para as suas casas. E só assim diminuiu a quantidade de pessoas. Mas Deus ainda conhecia e conhece e via o coração do homem e disse: Gideão, ainda é muita gente, ainda tem 10 mil homens, eu quero menos pessoas, porque eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Eu não quero quantidade, eu quero é sinceridade. Assim Deus pediu para Gideão fazer uma prova com aqueles soldados. Leva esses homens até o rio, aquele que colocar a mão na água e começar a lamber, como se fosse um cachorro, aquele que leva a água até a boca e começar a lamber, esses são os escolhidos. E só ficaram 300 soldados. Agora eu venho colocar na tua imaginação como que poderia 300 pessoas ganhar uma guerra, que o seu adversário, a Bíblia diz que homem não tinha como contar, porque era muito soldado, era muito guerreiro, é um massacre. É da mesma forma, eu sozinho, com 100 homens, querendo brigar, partir para cima de mim, o que é que eu ia fazer? Claro, ia correr, porque não tinha nenhuma forma de eu vencer essas pessoas. Da mesma forma, aconteceu ali na vida de Gideão. Gideão só com 300 homens. Era pouco, eram sim, mas eram homens corajosos. Eram homens que tinham fidelidade. Eram homens que tinham espírito de ousadia. Eram homens que estavam confiando a Deus. Porque vem imaginar 300 pessoas, 300 soldados, enfrentar um exército que não tinha como contar. Um exército enorme, montado sobre cavalos, sobre camelos, soldado com escudo, soldado com espada. Meu amigo, para você enfrentar aquela quantidade de soldado, você tinha que ter fé, você tinha que ter coragem. Mas aqueles 300 confiaram no Deus de Israel. Sabe por quê? Porque não era eles que iam lutar. Quem ia lutar a favor deles era o Deus de Israel. Da mesma forma aconteceu com Davi.
Davi chegou diante do gigante, mais ou menos 3 metros de altura, só a sua armadura pesava 60 quilos. Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse gadareno que está desafiando o Deus de Israel? O interessante é que Davi não abriu a sua boca para se exaltar, dizendo: eu vou ganhar o gigante, eu vou desafiar o gigante. Não é o gigante que está me desafiando, mas é o gigante que está desafiando o Deus de Israel. Só assim Deus deu vitória para Davi. Só assim a cabeça do gigante foi degolada. Só assim aqueles soldados que foram lutar com os soldados de Gideão foram derrotados. E só assim Deus deu a vitória para o povo de Israel. Deus deu a vitória para o povo de Israel por causa de quê? Primeiro, porque eles saíram do erro. Depois, eles tiveram fidelidade. Terceiro, eles tiveram fé. Quarto, eles tiveram atitude, disposição, confiaram no Senhor. E assim o Senhor derramou a glória sobre a vida dos 300. Muitos vão desistir, porque a palavra de Deus diz que naquele grande dia, quando estivesse próximo à minha vinda, para vir buscar a minha igreja, o amor de muitos iam se esfriar. Amigos, eu não quero me exaltar, a glória é de Deus, mas eu peço ajuda ao Senhor, mesmo que eu esteja na beira da morte, ferido, eu não vou negar o nome de Jesus, eu não vou negar o Deus que eu sirvo, eu não vou negar por causa de qualquer vento, eu não vou negar o nome de Deus por causa da dificuldade, eu não vou negar o nome de Deus por causa do desânimo, eu não vou negar o nome de Deus por causa do diabo. Não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. João 3,16 diz que Deus ama o mundo de uma forma tão grande que Ele deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas para você ter a vida eterna. Você já é um vitorioso, você já é uma guerreira, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor já está sim à vinda para vir buscar a sua igreja, e o teu anjo já está preparado com as asas abertas para te arrebatar, para te buscar e te levar para os portões celestiais. Pedro até negou sim Jesus, mas ele se arrependeu e hoje, para a glória de Deus, ele é um dos homens maiores da Bíblia. Ele é um homem de Deus que deixou a sua história marcada por séculos e séculos. Mas por quê? Mesmo em tantos erros que ele teve na sua vida, ele se arrependeu e a glória de Deus foi na vida de Pedro. Ao contrário de Iscariotes, o Judas, ele pecou, mas o que ele fez? Deu ouvido a Satanás, se enforcou. Não seja como Judas, não importa quais são os seus erros, não se enforca. Não deixa Satanás brincar com a tua cara. Não deixa Satanás ficar querendo te desanimar. Faça igual Pedro. Errou, mas eu me arrependo. E a partir de hoje eu vou mostrar para os meus irmãos, vou mostrar para Deus que eu vou ser uma grande mulher. Eu vou ser um grande homem. Eu vou ser exemplo para a minha família. Eu vou ser exemplo para aquelas pessoas dentro do meu trabalho que me julgam e eles vão ver a diferença na minha vida. O profeta Jadson conhece onde nós trabalhamos no clube. Quando eu me converti, não passou uma semana, a Espírito olhou para mim e falou assim: você está diferente.
Eu comecei a rir sozinho, estou diferente mesmo, porque a presença dele está aqui dentro do meu coração. Aí ele olhou para mim e disse assim, você está diferente. O pastor fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Eu falei assim, não foi o pastor que fez a lavagem cerebral na minha cabeça, não. Sabe quem fez uma lavagem cerebral na minha cabeça? Sabe quem fez uma lavagem cerebral no meu coração? Sabe quem fez uma lavagem cerebral, uma lavagem sobre o meu corpo? Foi o Espírito Santo de Deus. O Senhor fez uma lavagem cerebral da minha cabeça, dizendo, isso que era do mundo não te pertence mais. Esse pecado você não peca mais. Esse erro você não vai errar mais. E desde o momento que eu disse nas águas, aquele Roniel, que era o antigo, que vivia para o mundo, ele morreu afogado. E quando o pastor Ariano e o pastor Jefferson me puxou de novo, nasceu uma nova criatura, com uma nova atitude, com um pensamento diferente, com uma visão diferente. Por isso que as pessoas têm inveja da tua vida. Não é porque você é rica, não, porque você não tem dinheiro, não é rica, mas você tem o suficiente para sobreviver. Você tem o suficiente para até ajudar o teu próximo. Por isso que o diabo, ele é furioso na tua vida. Sabe por quê? Porque ele quer a tua alma. Deixando já a minha oportunidade, encerrando, você tem que olhar para Satanás e dizer, eu posso estar triste sim, eu posso estar desanimado sim, eu posso estar ferido sim, pode até ter vindo sim uma flecha sobre as minhas costas, eu posso estar até sim na presença de Deus, me arrastejando, mas eu ainda não morri, eu ainda não desisti, eu ainda vou permanecer e perseverar na presença de Deus, porque eu quero morar no reino de Deus, eu quero ter a minha salvação, e assim eu agradeço minha rica oportunidade, que toda honra, toda glória seja dada simplesmente para o Deus de Israel. Que Deus abençoe as suas vidas.